Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Culto Distrital Online, realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou o pastor distrital e é uma alegria podermos compartilhar mais uma vez a nossa jornada pelo livro O Grande Conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Você tem à sua disposição a versão completa, a versão condensada ou missionária, e também na descrição do vídeo você encontra o link para baixar o seu livro em PDF ou ainda em audiolivro. Isso mesmo, você pode ouvir a leitura dos capítulos do livro Grande Conflito enquanto está aí no trânsito, nos afazeres de sua casa, enfim, no momento em que você achar mais adequado, você pode também ouvir a leitura do livro. A proposta é a leitura de um capítulo por semana e hoje vamos estudar o capítulo número 25. E todas as outras, os outros estudos, todas as outras mensagens, você encontra disponibilizadas nas páginas do Facebook das nossas igrejas, Framingham, Seekonk, Pawtucket e também da família Primeiro Encontro. Além disso, os vídeos também estão disponíveis numa playlist série O Grande Conflito no YouTube. Você coloca lá Família Primeiro Encontro, localiza a playlist série Grande Conflito e você vai ter acesso a todas as mensagens que estão, não é, para trás e todas as que virão pela frente também. Serão 42 momentos de estudo da palavra, 42 quartas-feiras estudando o livro O Grande Conflito. Muito bem, vamos orar e na sequência louvarmos ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez agradecemos pela vida, pela certeza do teu amor por nós. E entregamos este momento de adoração virtual em suas mãos, com a certeza de que o Senhor real está em nossa vida. Um Deus real presente nas nossas vidas reais, nos amando e nos permitindo conhecer de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, estudo da tua palavra, também pedidos e agradecimentos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você agora então a louvarmos juntos o nome de Deus, um hino extremamente conhecido, fiel a toda prova. Então, assim que terminarmos o louvor, voltaremos então a nossa atenção para o estudo da palavra. Vamos cantar? Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar.
Sermos fiéis não por obrigação, sermos fiéis não porque sejamos forçados a ser fiéis, mas sermos fiéis por amor, porque foi exatamente o amor de Cristo que nos salvou e nos permite poder avançar com certeza de que o futuro nos aguarda algo extraordinário, algo que eu e você não temos nada para poder comparar. A salvação em Cristo, a certeza do seu cuidado, do seu amor, a certeza de novo céu e nova terra, nos quais habitam a justiça. Muito bem, vamos ter um momento especial de oração. Será que eu posso convidar o irmão Said? Seria possível que o irmão pudesse nos entregar em oração nesta noite, neste culto de quarta-feira? Pedindo então pelas pessoas que estão conectadas conosco, aqueles que ainda vão assistir no outro horário, mas entregando nas mãos de Deus pedidos e agradecimentos. Muito obrigado, irmão Said. Buenas noches, pastor. Oremos. Padre eterno que moras en el cielo, gracias porque nos permites nuevamente reunirnos para adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por el pastor Bauter, que le has bendecido y le has permitido hacer esta serie del gran conflicto para que nosotros podamos entender cuál es nuestra misión y cuál es la meta que tenemos que alcanzar, que es la estatura de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos cuidas y constantemente estás protegiéndonos. Ayúdanos para que entendamos, Señor, esta noche que el sacrificio que tú hiciste es un sacrificio que nos permite la entrada a la eternidad, pero que nosotros necesitamos, Señor, tomar la decisión de ser fieles a ti. Acompáñanos y permite que los hermanos que no han podido conectarse se conecten y que podamos todos unidos estar alabando y glorificando tu santo nombre. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos para que cada día podamos estar glorificándote. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amém. Amém. Muito obrigado, querido. Deus esteja com você, com a irmã Emilce, e juntos então vamos avançar no estudo da palavra. Eu espero que todos vocês estejam em condições de ter uma Bíblia em mãos para poder acompanhar o estudo desta noite, enquanto saudamos a todos vocês que estão pelo Face, pelo Zoom. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, sempre acompanhem aqui o nosso culto, de preferência com uma caneta destas marca-texto, também um bloquinho para anotações e a sua Bíblia em mãos, a fim de que possamos ter a oportunidade de aprendermos mais com a palavra de Deus. Como foi dito, estamos hoje no capítulo número 25, então peço licença para compartilhar aqui os slides preparados para esta noite, a fim de que possamos facilitar a compreensão e ter a oportunidade, então, de estudarmos a palavra e absorvermos o máximo, não é? Dentro do pouco tempo que temos aqui. Obviamente que não há como esgotar todos os temas, mas estamos aqui para facilitar o seu entendimento e, obviamente, que como pastor estaremos sempre à sua disposição para esclarecer dúvidas que possam surgir. Importante também destacar, especialmente aos nossos amigos cristãos não adventistas, que estas mensagens não têm nenhum intuito de ofensa, muito menos de afronta a qualquer que seja a fé da pessoa. Nós estamos estudando fatos, fatos históricos, fatos que são proféticos, situações que a palavra de Deus apontou e que aconteceram no passado, acontecem hoje e que vão acontecer no futuro. E que estamos em busca não de uma placa de igreja, mas estamos em busca de ser o povo de Deus no tempo do fim, para que nós tenhamos realmente, pela graça de Cristo, a oportunidade de sermos salvos. Já temos a experiência das pessoas que já ficaram para trás e agora chegou a nossa vez de tomar a nossa decisão de que lado iremos ficar.
Então, sejam todos bem-vindos, membros das igrejas adventistas do nosso distrito ou de outras igrejas, e também pessoas que não sejam adventistas, sejam cristãs ou tenham qualquer outra fé, mas estejam interessadas na busca sincera do conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, sempre fazemos uma breve recapitulação do tema anterior. E na semana passada, estudamos juntos o capítulo número 24, quando começa o juízo divino. E juntos estudamos a respeito exatamente deste evento. Este evento que aconteceu em 22 de outubro de 1844, quando aquele grupo de mais de 50 mil pessoas aguardavam a volta de Cristo na região em que moramos, aqui na Nova Inglaterra e arredores. Só que o evento da volta de Cristo não aconteceu. Apesar de todas as contas e períodos proféticos estarem corretos nos seus fatos, nós sabemos o último evento apontado em 1844, nossos pioneiros se deixaram levar por um acordo, já um pensamento da época de que o santuário citado por Daniel 8,14 seria o planeta Terra. Mas a purificação do santuário, conforme já estudamos, ocorreu no céu, quando Jesus, ao final do período das 2.300 tardes e manhãs, passa do ambiente santo para o Santíssimo no santuário celestial. E a partir daí inicia-se a fase investigativa do juízo. Portanto, o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. A grande maioria, com a decepção da não volta de Cristo, abandonou a fé. Outros grupos religiosos continuaram marcando datas para a volta de Jesus, coisa que não aconteceu, e também houve um pequeno remanescente que decidiu voltar à Bíblia, voltar à oração, apesar de passarem realmente uma situação muito, muito vexatória, muito difícil, mas eles de fato buscaram a Deus para entender onde haviam errado. E então se revelou um conjunto completo de verdades ligadas de maneira harmoniosa entre si, mostrando que a mão de Deus dirigira aquele grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer à luz, ou lume, a posição e a obra de seu povo. O Senhor os guiara por aquela experiência pela qual passaram e, como esperassem, vigiassem e orassem, a fim de conhecer a vontade de Deus, viram que seu grande sumo sacerdote começara a desempenhar outra parte do ministério no santuário celestial e, seguindo-o pela fé, foram levados a ver também a obra final da igreja. Então, essa busca sincera pela orientação do Espírito Santo, através da oração e do estudo da palavra, levou-os a então a correta interpretação a respeito da doutrina do santuário. E através da doutrina do santuário chegaram também à questão envolvendo a doutrina do juízo. E eu peço a você que leia comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, entre os vários versos que lemos na semana passada, o destaque para a segunda carta de Paulo a Timóteo 2,19. Afinal, por que Deus precisa fazer um julgamento? E a palavra de Deus diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Queridos, o julgamento demonstra a santidade, a justiça, a capacidade, a bondade, a sabedoria de um juiz justo, Deus o Pai. Então sempre tenha em mente este juízo que acontece no santuário celeste, onde você tem o justo juiz, Deus o Pai, o advogado de defesa, o sumo sacerdote que intercede por nós,
Jesus Cristo. O advogado de acusação, Satanás. As testemunhas celestiais, anjos. E quem está no banco dos réus? Eu e você. Tendo a chance de, neste período do juízo, termos os nossos pecados sendo confessados, eles serão apagados do registro, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um juízo pré-advento que começou em 22 de outubro de 1844 e que se encerra exatamente no fechamento da porta da graça. A partir daí, o justo se torne mais justo, o ímpio mais ímpio, e desta forma estamos prontos para ver Jesus voltar. Sequência do juízo no céu, durante 1000 anos, o juízo agora é vindicatório, comprobatório, onde eu e você teremos, salvos por Cristo, a oportunidade de ver todos os registros feitos das vidas dos seres humanos e saber de fato que Deus é justo. Quem está lá realmente escolheu estar lá. E quem estava fora do céu durante esse período, nós vamos reconhecer, escolheu estar fora. Terminados os 1000 anos da segunda fase do juízo, vamos para a terceira fase, juízo investigativo, Apocalipse 20. A cidade santa desce com os salvos, Satanás e os seus demônios estão prontos para atacar. Segunda ressurreição acontece e ele engana os pecadores pela última vez. No final, a própria boca do diabo vai dizer que Deus é justo e fogo e enxofre consomem pecado e pecadores, e nunca mais o mal. Novo céu e nova terra, nos quais habitam a justiça. Está pronto para esse dia? Importante lembrar, queridos, Deus julga, Deus justifica, Deus liberta e Deus defende o seu povo. Mas, por outro lado, ele condena, ele vai castigar, não é? No sentido de destruir todo o pecado e os pecadores ao final. Então, é uma questão de escolha. Ele mesmo diz, e eu sempre repito para vocês, Deuteronômio 30:19, te proponho vida ou morte, bênção ou maldição, e o próprio Deus diz, escolha a vida. Muito bem, vamos para o nosso capítulo de hoje, capítulo 25, a imutável lei de Deus. Este é o título na edição completa, na edição não é completa, maior, e perdão, acabei digitando a lei, o lei, mas a palavra certa, entre parênteses, está aí o título que é usado no livro missionário, no livro condensado. Vamos corrigir aqui o erro para ficar tudo certinho. Muito bem, a imutável lei de Deus ou simplesmente a lei. Por favor, tome a sua Bíblia neste momento, abra em Apocalipse capítulo 11, leitura do verso número 9. Apocalipse capítulo 11, mais uma vez estendendo uma boa noite, um cordial boa noite para todos os queridos que nos acompanham pelo Facebook ou pelo Zoom. Vocês podem deixar os seus pedidos e agradecimentos por escrito. Ao final da mensagem, eu reviso todas as páginas e anoto os pedidos e agradecimentos para orar por vocês. Apocalipse 11:9, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Meus queridos, estejam atentos a esta informação. O anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca, isso é extraordinário e verdadeiro.
O seu concerto indica a abertura no lugar santíssimo do santuário celestial, como já dissemos, em 22 de outubro de 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Os que, pela fé, seguiram o seu sumo sacerdote, chegaram a compreender a mudança operada no ministério do Salvador e viram que ele agora oficiava diante da arca de Deus, pleiteando com seu sangue em favor dos pecadores. Quando falamos da arca do tabernáculo terrestre, que está aí nesta ilustração em 3D, ela continha as duas tábuas de pedra sobre as quais se achavam inscritos os 10 mandamentos. A arca em si era um mero receptáculo das tábuas da lei, e a presença desses preceitos divinos é que lhe dava o valor e a santidade. A caixa em si não tem valor nenhum. O que tem valor aí é o caráter de Deus transcrito nas pedras. Dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, acha-se também ali guardada sagradamente a lei divina. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio de trovões no Monte Sinai e escrita pelo seu próprio Deus, pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. A lei de Deus no santuário celeste é o grande original, do qual os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registrados por Moisés no Pentateuco, eram apenas uma transcrição fiel, exata. Os que chegam à compreensão deste ponto, um ponto importante, foram assim levados a ver o caráter sagrado e imutável da lei de Deus. Então, meus queridos, toda esta representação feita na terra, ela é feita, conforme já estudamos exaustivamente, baseado no modelo original do céu. Então, a respeito da lei imutável que torna esta arca santa, nós encontramos Mateus capítulo 5, verso 18. É o caráter transcrito de Deus que traz santidade a esta arca. Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Você diz amém por isso? O caráter de Deus não muda. E a lei é exatamente um transcrito do seu caráter. Esta é a nossa segurança, irmãos e irmãs. A lei de Deus não muda porque o seu caráter não muda e porque Deus não muda. A lei de Deus, sendo a revelação da sua vontade, a transcrição do seu caráter, deve permanecer para sempre, como sendo uma fiel testemunha no céu, e nenhum mandamento foi anulado, nem um J, nem um I, nem um tio se mudou. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? Nada mudou. Nada na lei é mudado. Por isso, a partir da aceitação da verdade que diz respeito ao santuário celestial, aquele pequeno grupo chamado remanescente, ou seja, o resto daqueles que se decepcionaram com a não volta de Cristo, mas que se mantiveram fiéis, estudando a palavra, orando. Portanto, estes que agora aceitaram, compreenderam e aceitaram a verdade da doutrina do santuário celestial, passaram também a reconhecer os requisitos dos 10 mandamentos da lei de Deus. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui, por favor. Você não vai ver nenhuma outra igreja cristã pregar a doutrina do santuário. Esta doutrina é uma pregação exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente por quê? Porque prega-se a doutrina do santuário, porque se aceita os 10 mandamentos. Uma está atrelada à outra. Uma doutrina existe e a outra existe junto. Então aqueles pioneiros aceitaram e reconheceram
o santuário celestial, passaram a aceitar e reconhecer também os requisitos da lei de Deus, e em especial da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento, meus queridos. Ali estava o segredo de uma oposição atroz e decidida a esta exposição harmoniosa das Escrituras e que revelavam o ministério de Cristo no santuário celestial. Não foi fácil para aqueles homens e mulheres. A pressão foi muito forte. Eram, como já estudamos aqui, chamados de pessoas influenciadas por teorias humanas e até por teorias satânicas. Importante. A luz que passou por aquela porta aberta do santuário celestial demonstrou estar nesta luz também o quarto mandamento incluído na lei que se acha dentro da arca. O que Deus estabeleceu, irmãos, ninguém pode mudar. Preste atenção, não é palavra do pastor, é palavra do Senhor. O que Deus estabeleceu não pode ser mudado. Você crê nisso? Por isso, no capítulo 14 do Apocalipse, que temos estudado exaustivamente aqui, os seres humanos são convidados a adorar o Criador, especialmente a mensagem do primeiro anjo, capítulo 14, versos 6 e 7. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado das três mensagens, Apocalipse 14, 6 a 12, um grupo de pessoas que, como resultado desta tríplice mensagem angélica, eles decidem observar os mandamentos de Deus. Por isso, a fim de que os homens possam se preparar para estar em pé no juízo, a mensagem lhes ordena temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não há outro caminho, meus queridos. Esta mensagem do Apocalipse 14, 6 a 12 é a mensagem que prepara pessoas para este tempo que estamos vivendo. Se você se diz cristão, você precisa viver os princípios que estão todos eles demonstrados em Apocalipse 14, 6 a 12 e que estão presentes em toda a Bíblia. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a sua existência. Porque alguém pode querer questionar, não é? Afinal de contas, por que eu sou obrigado a adorar a Deus? Simplesmente porque Ele é o seu Criador. E nós somos suas criaturas. E o sábado tem uma luz especial sobre este mandamento na relação entre criaturas e Criador. Veja Ellen White no livro que estamos então lendo, O Grande Conflito, ela cita exatamente essa questão que eu estou conversando com vocês sobre a relação do sábado e da adoração. Na página 437, lembrando que eu uso a paginação da edição completa, nesta página nós lemos o seguinte: a importância do sábado. Ela cita outro pioneiro adventista, John Andrews, né, que escreveu a respeito do sábado, e Ellen White então cita no seu texto do capítulo 25 este trecho de John Andrews. A importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. Tá claro para você? Faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Nós observamos as 24 horas do sábado não porque somos fanáticos, não porque somos estúpidos, preguiçosos, não porque servimos a um Deus egoísta, não.
O sábado está aí para que eu e você tenhamos a noção exata de quem é o Criador e quem são as criaturas. Esse é o verdadeiro motivo de você confiar em Deus, interrompendo a sua rotina da semana e dizendo: Senhor, se o Senhor me pedisse todos os dias, eu lhe daria. Mas o Senhor me pede um único dia específico. E eu quero reconhecer como criatura que o Senhor merece o meu culto, a minha reverência, a minha adoração. Portanto, queridos, este é o verdadeiro fundamento para se prestar um culto a Deus. Se presta um culto a Deus para que fique bem claro, bem distinto, quem é o Criador e quem é a criatura. E se o culto não traz os seus frutos em nossa vida, estabelecendo este limite de maneira muito explícita, quem é o Criador e quem é a criatura, se o culto alimenta o nosso humanismo, não é culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus estabelece de forma clara o Criador e suas criaturas. Sabe, queridos, e este assunto da adoração, já estudamos aqui, é exatamente o centro da grande controvérsia chamada Grande Conflito. Esta batalha entre o bem e o mal. Temos estudado nas últimas 24 semanas esta guerra entre Miguel e também o dragão. Você tem aí a oportunidade entre Jesus e Satanás. O centro desta controvérsia, a adoração. Por isso que as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis à medida que avançamos para mais perto da volta de Cristo. E é por isso que o desafio de adorar a Deus no dia em que ele escolheu para ser adorado vai se tornar mais difícil também. Óbvio que não significa que você adore a Deus somente no sábado. Nossa profissão de fé deve ser vivida todos os dias. Porém, Deus pediu o sábado como sendo uma prioridade na nossa agenda. Por isso, meus queridos, como tudo aquilo que Deus faz e que o diabo não consegue destruir, ele cria um caminho, um atalho, misturando verdade e erro para tirar o nosso foco. E esse contraste com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Apocalipse 12, 17, neste contraste, o terceiro anjo do Apocalipse 14 indica, então, uma outra classe. Lembrem-se, desde o início nós estamos falando aqui do evangelho eterno e do falso evangelho. Estamos falando da mulher pura, que indica a igreja, e da prostituta, que indica a igreja falsa, e a mulher pura, que indica a igreja verdadeira. Estamos falando de Jerusalém, cidade de Deus, e Babilônia, cidade de Satanás. Sempre existe este contraste na profecia entre o certo e o errado. E nesse contexto encontramos também outra classe cujos erros profere solene e terrível advertência nas palavras do anjo. Então, por favor, abra sua Bíblia no Apocalipse 14, versos 9 e 10. O terceiro anjo nos adverte de forma solene a respeito deste contraste entre o verdadeiro e o falso. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Três circunstâncias que chamam a nossa atenção, ou seja, a besta, sua imagem e sua marca. Como a Bíblia pode, então, representar estes itens que foram citados aqui? A besta, a imagem e sua marca. Obviamente que o tempo não nos permite tratar de todos os simbolismos, vamos ter que fazer isso em uma outra mensagem específica.
Eu estou seguindo aqui a linha do capítulo 25, mas você pode aprofundar o seu conhecimento a respeito e nós podemos indicar material para isso. O capítulo 13 do livro do Apocalipse, ele apresenta uma falsa trindade. A verdadeira trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Apocalipse 13 traz o dragão, uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. E eles se opõem à divindade real, Pai, Filho e Espírito Santo, e estão prontos a descarregar a sua ira contra o remanescente de Deus, ou seja, aqueles poucos fiéis que se apegam aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 12, 17. Deus revela ao seu povo a estratégia que este inimigo vai usar. E ele faz assim para não ficarmos surpresos, desencorajados, nem sermos enganados por eventos tumultuosos que estão se desdobrando. Por favor, não viva de especulações, não viva de alarmismos. Estude a palavra, estude os livros do Espírito de Profecia. Não dependa a sua fé de videozinhos de WhatsApp, de internet, de TikTok e etc. Faça a sua fé depender da oração, do estudo da palavra e da bênção de ter em suas mãos um livro como O Grande Conflito, a fim de que você não fique aí perdido, com medo, temeroso a respeito dos terríveis eventos que nos aguardam daqui até a volta de Jesus. Deus não apenas conhece o futuro, irmãos e irmãs, Deus controla o futuro. Você acredita? Deus não apenas conhece, mas ele controla o futuro. E um fato que nos traz conforto em meio a situações que podem parecer sem saída, devido à nossa perspectiva pecaminosa e limitada, Deus está ao nosso lado. Pode parecer sem saída, pode parecer desafiador, mas Deus está no controle, irmãos e irmãs. Sem fazer uso de especulações e, mais uma vez, sem querer desrespeitar nenhuma pessoa que tenha uma fé que não seja uma fé conforme acredita a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A profecia aponta um protestantismo que está apostatado, unindo-se à prática do espiritismo e, junto com o papado romano, formam uma trindade que pretende legislar e instituir a observância de uma lei civil, mais diretamente dizendo, uma lei que obriga as pessoas a guardar o domingo como sendo dia de culto bíblico. Por isso, meus queridos, os mandamentos de Deus serão contrariados. Vocês vão perceber isso, já notam isso. Serão contrariados pelas pessoas que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, ou seja, cada vez mais teremos a guarda da lei de Deus por um lado e a violação desta lei por outro lado. Cada vez mais teremos esse contraste, meus irmãos. Mais uma vez eu digo, não se trata de placa de igreja, se trata de pessoas que querem fazer a vontade de Deus e pessoas que se submetem a fazer a vontade do homem. E isto deverá assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Por isso, meus queridos, o característico especial da besta e, portanto, da sua imagem é a violação dos mandamentos. É isto que está caracterizado em Apocalipse 13, uma falsa trindade, que agora traz como marca da sua postura a violação dos mandamentos. Lembrem-se, o dragão, esses são desenhos baseados na revelação de Apocalipse 13, representando então o protestantismo apostatado. E, entre outras forças, você tem aí o espiritismo e também o papado romano unindo-se
contra a lei de Deus. E aí uma frase que eu gostaria que você não se esquecesse. O característico especial da besta e, portanto, de sua imagem, o que é? A violação do quê? Dos mandamentos do pastor da sua igreja? Muitas pessoas querem falar isso, né? Ah, fala lá com o seu pastor e ele dispensa você da aula, do trabalho no sábado. Meus queridos, não se trata do pastor, do padre, do sacerdote. Se trata, sim, da palavra de Deus, da lei de Deus. Você aceita? Então esteja atento. Não é necessário que você viva de alarmismos, de videozinhos de TikTok, de WhatsApp, de nada disso. Viva da palavra. E a palavra é muito clara em nos mostrar qual é a vontade de Deus. Portanto, a mudança que foi operada na lei de Deus mostra o caminho que temos aí pela situação em que vivemos. Abra sua Bíblia, Daniel 7:25. Daniel, capítulo 7. Que bom que está conosco, irmã Gorete. Espero que tenha ido tudo bem na cirurgia de catarata que fez hoje. Deus esteja com a sua recuperação. Daniel, capítulo 7, verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar o quê, meus irmãos e irmãs? Os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Profecia de 1260 anos da Idade das Trevas, da Idade Média, onde os santos de Deus, aqueles que queriam ser fiéis à palavra, foram perseguidos e mortos aos milhares. Estudamos isso nos capítulos de abertura do grande conflito. Tantos homens, mulheres e crianças fiéis a Deus que foram mortos porque queriam viver da sua regra de fé e prática, a Bíblia, e não de ensinos humanos. Pois bem, cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos, o papado tentou mudar a lei de Deus. Isso é claro e notório. Quando você compara os 10 mandamentos que estão escritos, inclusive na Bíblia Católica, tome a Bíblia Católica em Êxodo 20 e você vai ler os mesmos 10 mandamentos da Bíblia da Igreja Protestante. Porém, eles usam o catecismo. E no quadro comparativo está bem claro. O segundo mandamento é simplesmente tirado do Decálogo, escrito pelo dedo de Deus. Foi tirado o segundo mandamento. O quarto mandamento é mudado. O dia de reverência, o dia de guarda, do sábado para o domingo. E como foi tirado o segundo mandamento? Para que não ficasse apenas 9, o último foi dividido em 2. Pegou a visão aí? Cuidará em mudar os tempos e a lei. E não escondem isso. A Igreja Romana admite que tomou esta decisão simplesmente porque alega ter autoridade para isso. O poder papal se coloca abertamente, como disse a profecia, se coloca abertamente contra Deus, acima de Deus. Daniel 7:25, cuidará em mudar os tempos e a lei. No final dos nossos dias, em figura simbólica, esta besta que surge do mar é exatamente o papado romano, que agora vai receber o auxílio de outra besta que Apocalipse 13 diz que surge da terra. É o poder político chamado Estados Unidos da América. Exatamente. A terra que foi fundada em cima da liberdade religiosa vai caçar a liberdade religiosa e vai unir-se ao papado para que seja decretada uma lei que seja seguida por todo o mundo, fazendo com que agora o domingo seja um dia oficial de adoração como lei civil.
como lei civil. Cuidará em mudar os tempos e as leis, irá impor isto. Mesma situação vivida na Idade Média. Uma igreja que se apostatou e que se uniu ao poder político dos reis para poder impor a sua vontade. É profecia, meus irmãos. É profecia. A serva do Senhor, na página 449, escreve a respeito, capítulo 25. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do verdadeiro. Qual é o sábado espúrio? O domingo. Estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é ele ordenado. Mas, no próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Ou seja, todas as igrejas que seguem a decisão de guardar o domingo como dia de reverência e culto seguem o que a Igreja Romana determinou. É simples assim. Daí, a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a adoração à besta e à sua imagem. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? Com todo respeito, a vontade de Deus não muda, a sua lei é imutável. Esta lei está dentro da arca da aliança no céu. É a mesma lei original que o próprio Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra entregues a Moisés. E ali estão os 10 mandamentos imutáveis, porque o caráter de Deus não muda. Então, em nome de Jesus, não há um outro dia de guarda bíblico que não seja o 7º dia, o sábado do Senhor. E à medida que o tempo avança, nós vamos ter que tomar uma decisão. Apocalipse 13, versos 11 a 18, descreve exatamente o papel do protestantismo, conforme este apoia e imita a apostasia da Idade Média e passa agora a legislar e reforçar a marca da besta. Mas somente depois que esta situação esteja assim, plenamente exposta perante o povo, e este povo seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. Não estamos falando de um chip, não estamos falando de um código de barras, não estamos falando de uma vacina, por favor, né? Quando lançaram a vacina do Covid, o WhatsApp do povo todo ficou cheio desses delírios. Ah, não tome a vacina do Covid, porque senão você vai guardar o domingo. Em nome de Jesus, o que é isso? Quanta ignorância! Por favor, irmãos. Bíblia. Não tem nem a palavra vacina na Bíblia. Portanto, eu e você precisamos atentar. O que vai pesar nesse tempo do fim é a sua escolha: guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus ou seguir aquilo que os seres humanos obrigarem você a fazer, contrário à vontade de Deus. Na página 450, ainda nós lemos o seguinte. Houve um erro aqui no texto. Deixe-me só ler para vocês corretamente. Não é este o texto que eu quero ler. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta, a sua imagem e recebem o seu sinal. Pegou a visão aí, meu irmão? É isso que eu gostaria que você se lembrasse neste tempo do fim. A importância
que eu e você devemos dar para um posicionamento correto em nossas vidas, um posicionamento que nos coloca ou do lado de Deus ou contrários a Deus. É muito simples. Eu e você precisamos tomar realmente a nossa decisão. Me permitam aqui, eu não quero ficar com este texto errado para vocês. Quero que vocês guardem o texto correto. Então, aqui está a certeza de que eu e você, neste tempo em que estamos nos aproximando, vamos ter que tomar uma decisão baseada exatamente na certeza da posição que eu e você queremos tomar. Ou estamos ao lado de Deus, ou estamos contrários à vontade de Deus. É muito simples. Aí está. Vou repetir. No desfecho desta controvérsia, toda a cristandade vai estar dividida entre adventistas e não adventistas. É isso que está escrito aí? Não, meus irmãos. Apocalipse 18 diz que Deus vai fazer uma última chamada, um último apelo, e todos os fiéis do Senhor vão se unir. E fiéis que estão em vários caminhos hoje, mas que reconhecem a voz de Deus. E nós teremos duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que é exatamente o espírito de profecia, e aqueles que adoram a besta, a sua imagem e recebem o seu sinal. Qual é a nossa escolha nesta noite, meus queridos? De que lado você está hoje? Não espere o decreto dominical para tomar uma decisão, porque pode ser tarde demais. Eu vou vivendo do jeito que eu posso, aí quando sair o decreto eu sei que realmente a coisa vai ficar ruim. Se você não tem firmeza hoje, meu irmão, em que você tem liberdade religiosa, você acha que você vai ter firmeza quando a questão do domingo for uma lei civil e você estiver proibido de comprar, vender? Quem sabe alguns possam ser até presos. Se hoje que nós temos a oportunidade de falar sem ser derrubada esta transmissão, se hoje você tem a Bíblia em suas mãos, tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia em capa de jeans, capa de couro, capa colorida, em várias versões e traduções, se hoje você ainda não tomou uma decisão, você acha que quando tudo estiver pior, você vai conseguir? Por que deixar para amanhã a decisão que você precisa tomar hoje? Assumir que você deve guardar os mandamentos de Deus, que incluem a reverência do sábado e a fé de Jesus, e não ter medo de não fazer a vontade dos homens, que no fundo é a vontade do diabo. Simples assim. O grande conflito é um posicionamento entre Jesus e Satanás. De que lado você está? Em nome de Jesus, eu espero que na sua vida, pela sua escolha feita hoje, você esteja como sendo alvo desta promessa. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15 e que Deus queira que esta promessa cumpra-se na sua vida desde já. Apocalipse 15, versos 2 e 3. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E eles estavam como, meus queridos, em que posição? Em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Você está preparado para entoar este cântico, meu irmão, minha irmã? Você está pronto para vivenciar esta experiência sem igual, extraordinária, da certeza da volta de Cristo e de que hoje Ele já tomou todas as providências para que eu e você estejamos prontos? Não tenha medo.
A Bíblia não revela medo. A Bíblia motiva você para ter confiança na revelação de Deus. Porque Apocalipse 15:2 diz que aqueles que foram fiéis a Deus venceram a besta. Portanto, em nome de Jesus, lembre-se, Deus não muda, sua lei não muda. E Ele espera que possamos viver com a força e a graça dele, fiéis a esta lei, fiéis a estes princípios, fiéis a este amor, porque o que nos aguarda, nada pode descrever nem ser comparado nesta vida. Novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça, nunca mais a morte, nunca mais a lágrima, nunca mais a dor. Mas hoje temos que escolher uma posição: mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou a vontade dos homens, que por trás tem a vontade de Satanás? Qual é a sua escolha? Em nome de Jesus, escolha a vida hoje. Escolha fazer a vontade de Deus hoje. Viva pelo testemunho de Jesus hoje. Esteja pronto para Jesus voltar hoje. Senhor, por favor, dá-nos força para não apenas conhecer a tua verdade, mas para praticá-la. Ah, Deus, pode ser que para alguns esta verdade tenha sido dura, especialmente porque tiveram toda uma vida acreditando que conheciam o Evangelho, mas hoje percebem que algumas coisas não fazem parte do Evangelho. Por isso, Deus, abra nossa mente para conhecer exclusivamente a tua vontade através da Bíblia. E como os fiéis do passado, possamos ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Obrigado por esta verdade maravilhosa do santuário. Obrigado porque hoje nós temos certeza de um Jesus que está como nosso advogado no céu. E nós podemos ter a certeza da justiça deste julgamento, porque ela é baseada no caráter de Deus o Pai. E ele nos transcreveu estes princípios para nós através dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 4 primeiros mandamentos que apontam o amor a Deus e os 6 últimos que apontam o amor ao próximo. E Jesus ainda foi adiante em João 13, nos desafiando: não basta amar como você ama você mesmo, você tem que amar como eu amo o próximo. Oh, Pai, o princípio de tudo, a base de tudo é o amor, não o medo. O amor lança fora o medo. Então, que nós possamos aceitar e praticar esta verdade pelo amor incomparável que Jesus sente por nós, mesmo quando nós não o amamos. O Senhor já nos amava. Então, Jesus, que nesta noite, humildemente, possamos fazer a nossa escolha, tomar a nossa decisão, sermos fiéis a toda prova, fiéis em qualquer tempo, em qualquer hora, para ser fiéis no pouco ou no muito, e assim estarmos prontos para estar contigo para todo sempre. Orando pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa decisão ao lado da vida e ao lado dos mandamentos de Deus, pedindo a tua breve volta, nós oramos em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Extraordinária oportunidade, queridos, de tomar uma decisão. Fique ao lado da verdade. Próxima quarta-feira, 7h30 da noite, capítulo 26 do Grande Conflito. Você tem aí em PDF, você tem em audiolivro, e se você tiver em casa o livro impresso, dedique
algum momento até a próxima quarta para ler o capítulo 26 e juntos vamos revisá-lo na próxima semana. E amanhã, nesses mesmos links que você está conectado, 6 horas da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, família, primeiro encontro. Que você fique firme no caminho que leva à salvação, Jesus, porque breve ele voltará. Boa noite.